Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Não se surpreenda caso apareçam novos contratos no Botafogo, parecidos em termos de bizarrice com o do Pedro Raul. Também trago neste vídeo a lista dos relacionados para a partida contra o Atlético Goianiense, a provável escalação e deixo a pergunta-chave para o torcedor. Você poria Matheus Nascimento como titular no jogo de hoje? O Glorioso entra em campo às 17 horas no estádio Newton Santos contra o Atlético Goianiense pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos para o canal, compartilhe o canal com os amigos, com as amigas, com os familiares, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Temos a meta de 20 mil, vamos passar e depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. E deixe o like, assim você faz com que o YouTube distribua os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira. Só falando a respeito do nosso Botafogo de futebol e regatas para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal. Por exemplo, hoje tem uma live especialíssima pré-jogo. A live vai começar às 15 horas. Estarei com meus amigos Rafael Corneta e o Gustavo Corneto, Corneta BFR, lá do Twitter. Então, uma mesa online para falarmos muito a respeito do clube como um todo e também a respeito da partida das 17 horas contra o Atlético Goianiense. Pessoal, vou começar falando a respeito ainda de contratos no Botafogo. O Thiago Franklin trouxe a informação sobre o contrato bizarro do Pedro Raul. Gente do comitê de futebol tentou explicar que as cláusulas no contrato do Pedro Raul para que ele possa receber 1,5 milhão de euros foram feitas porque o Botafogo não tinha dinheiro para comprar o atleta na época da negociação. E eu vou simplificar este assunto. O Botafogo, em momento algum, deveria investir 1,5 milhão de euros num jogador como o Pedro Raul, que em alguns momentos é até um bom jogador, faz o pivô, faz alguns gols, tem um número razoável de gols na temporada, poderia ser muito melhor. Não vou criticar o atleta neste momento aqui, porque a crítica aqui vai aos dirigentes do Botafogo, vai ao comitê de futebol que já foi implodido. Mais um contrato maléfico, mais um contrato péssimo. Quem faz este tipo de contrato não pode se apoiar na bengala dizendo que o Botafogo não tem dinheiro. Mesmo sendo 500 mil euros no meio de 2021, mais 500 mil euros no início de 2022, mais 500 mil euros no meio de 2022, de onde o Botafogo vai tirar 500 mil euros no meio deste ano para pagar Pedro Raul? Eu pergunto aos senhores. Então não tem desculpas, como também não tem desculpas para descobrirem, no meio do processo com o Lecário já aqui no Botafogo, que o clube deveria desembolsar 1,4 milhão pelo atleta para o clube formador lá no Peru, o Cusco. Então, quase 10 milhões de reais por Pedro Raul, mais 1,4 milhão no Lecários. Depois eu posso fazer um vídeo apenas com benefícios que o Botafogo poderia ter com mais de 10 milhões de reais. Obras para o CT. Eu imagino como ficam os irmãos Moreira Salles vendo o Botafogo gastar dessa forma e construindo um CT para o clube. Será que eles pensam? Ué, o Botafogo está pensando que nós somos bobos porque nós temos dinheiro e condições? Porque a gente investe no centro de treinamento, eles pegam o dinheiro do clube e fazem isso? Sem contar gatilhos no contrato de jogadores como Luiz Otávio, para que ele passe a ganhar mais a partir de uma meta de ter entrado em campo em determinado número de jogos. Olha só. Pode passar a ganhar R$1.000 a mais. R$1.000. Com R$1.000 você compra suplemento para jogadores das categorias de base.
Com R$10.000, você melhora muito uma estrutura da base em determinados aspectos. Quantas bolas podemos comprar com R$10.000? Eu estou falando de outro tipo de contrato. Sem contar contratos que foram feitos lá atrás, como o do Cícero, com cláusula de renovação automática para 2020, cláusula para renovação automática para 2021. Sem contar das renovações agora que os jogadores pediram em um pacto para que o time saísse dessa situação no Campeonato Brasileiro. Situação de rebaixamento por enquanto. E nada mudou. Então, eu falo para os torcedores, não se surpreendam se aparecerem mais bombas por aí. Não se surpreendam se o Botafogo em breve aparecer novamente no noticiário com contratos bizarros de jogadores no máximo medianos. De jogadores limitados. Não se surpreendam. E que seja feita uma varredura lá em General Severiano, que investiguem tudo, todos os contratos, que revirem tudo e descubram o que está errado dentro do clube. Fabiano, não é tarde? Nunca é tarde. Ah, demorou, pode ter demorado, mas estamos aqui, né, a mídia que cobre o Botafogo aqui falando diariamente, o torcedor de olho comentando em rede social, fazendo pressão. E sei que tem gente séria que entrou aí agora no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, que quer o bem do Botafogo e deve fazer esse tipo de investigação interna também. Mas não vamos nos surpreender se forem encontrados mais contratos inadequados dentro do Botafogo de Futebol e Regatas. Pessoal, falando agora um pouquinho, tem futebol também, do jogo de hoje contra o Atlético Goianiense, que ocorre às 17 horas no estádio Newton Santos. O Botafogo tem a lista de relacionados e tem algumas surpresas, e eu vou começar já com algo nebuloso, embora a notícia tenda a ser boa. O volante Kaique, que recentemente chegou ao sub-20 do Botafogo, surpreendeu positivamente muita gente, vem jogando muito bem. Ele que veio do Nova Iguaçu e fez boa campanha com o Glorioso no sub-20, ao lado do Romildo como volante. Mas quando se falava em subir os volantes de qualidade, diziam que o Romildo estava tranquilo, poderia jogar como jogou contra o Vasco, e que o Kaique não estava inscrito no Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Kaique está relacionado para a partida de hoje contra o Atlético Goianiense. Então, o Botafogo, mais uma vez, não sabendo se comunicar com a torcida, e o volante Kaique está relacionado para o jogo. Eram 24 relacionados, o Lecaros poderia até ser titular, mas como são as coisas, né? Grande parte da torcida pedindo o Lecaros como titular. Contra o Santos ele poderia ter sido, mas chegou atrasado à pré-eleição. E contra o Atlético Goianiense provavelmente seria, mas foi diagnosticado com Covid-19 e desfalca o time do Botafogo. Então o Glorioso não tem o peruano Lecaros e tem o Kaique sendo relacionado aí como volante. Vou botar aí para vocês a lista dos relacionados, por enquanto, 23. O Botafogo tem, então, os dois goleiros, Diego Loureiro, que agarrou muito bem contra o Santos, e Saulo. O Diego Cavalieri ainda não está à disposição do técnico Eduardo Barroca. Para a lateral direita tem o Kevin e o Barrandegui. O Cascardo não foi relacionado. Para a lateral esquerda, apenas o Vitor Luiz. O Botafogo vai ter que improvisar se acontecer algo de ruim com o Vitor Luiz. Espero que não aconteça, mas não há lateral à disposição na esquerda para reserva. Lembrando que o Foster ainda está machucado. Para a zaga foram relacionados o Canu, Marcelo Benevenuto e o Souza. Ali para a posição de volantes temos o Caio Alexandre, Zé Wellison, Cícero, Romildo, Kaique. Para a meia central, Bruno Nazário e o Cezinha. Para as pontas, o técnico Eduardo Barroca relacionou Angulo, Enio, Kelvin e Calu. E para a posição de centroavante, o Botafogo pode ter à disposição o Pedro Raul, Matheus Babi, Matheus Nascimento e Rafael Navarro. Então não foram relacionados, muito provavelmente por opção técnica, Luiz Otávio, volante, Varley, que faz a ponta e também pode jogar eventualmente na lateral,
nem para o banco deve ir. O Davi Araújo, que entrou contra o Santos, assim como o Cascardo, os dois também não estão relacionados, o Renteria também não, e o Juan, que já não estava relacionado em Santos, continua fora da equipe. Foster machucado, Guilherme Santos ainda se recupera de lesão, assim como Gatito Fernandes também estão fora. O time titular deve ser Diego Loureiro no gol, Kevin na direita, Marcelo e Canu na zaga com Vitor Luiz na lateral esquerda, Zé Wellison, Caio Alexandre e Bruno Nazário, alguém, talvez o Kelvin, no lugar do Lecaros, que deveria ser titular se não tivesse sido diagnosticado com Covid, Matheus Babi e Pedro Raul. É um time limitadíssimo, um time que eu espero que tenha pelo menos alguma motivação para que honre a camisa do Botafogo. E sabe o que machuca, eu já falei aqui em outro vídeo? 2 jogos no Rio de Janeiro em sequência. Hoje contra o Atlético Goianiense, domingo contra o Fluminense em São Januário. Lembrando que o Botafogo jogou recentemente no estádio do Vasco da Gama. Está mais ambientado que o próprio tricolor. 2 vitórias poderiam colocar o Botafogo em condições de respirar ou tentar respirar para pelo menos brigar no final do Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor já não acredita mais, pelo menos grande parte da torcida. Ainda tem gente que acredita e eu admiro muito, admiro demais, acreditem mesmo. Mas não dá para criticar quem não acredita porque os jogadores não mostram uma disposição maior e a gente vê o treinador escalando esse time ruim também. Tudo bem que qualquer time que entrar em campo vai ser complicado, mas dava para melhorar. E a aparição de contratos como o do Pedro Raul acabam deixando o torcedor ainda mais chateado. Tirando tudo isso, fica a pergunta aqui, vamos pensar em algo bom. Você poria Matheus Nascimento como titular na partida contra o Atlético Goianiense? Ele que entrou contra o Santos, e embora impedido, mostrou uma movimentação diferenciada, recebeu o passe do Davi Araújo e foi tranquilo. Fez o gol frente ao goleiro experiente, Vladimir, mas realmente o Bandeira levantou com razão, o gol foi anulado. Então Matheus Nascimento, já mais forte, mais preparado e apenas com 16 anos, pode ser uma boa opção para o técnico Eduardo Barroca. Não acredito que vai ser titular, mas se entrou contra o Santos na Vila Belmiro, por que não aqui no Rio de Janeiro contra o Atlético Goianiense? Então, deixa aí nos comentários, sempre com muito respeito, muita educação, se você poria Matheus Nascimento como titular do Glorioso. É isso, galera, estamos muito juntos e falo para você, seja membro aqui do canal Fabiano Bandeira, benefícios exclusivos, maravilhosos, especiais. Estão chegando novos membros, estamos preparando coisas maravilhosas, você já pode ver a lista aí quando você clica em Seja Membro, já aparece a lista de benefícios que você vai ter por apenas R$ 7,99 ou apenas R$ 14,99 por mês e sem alterar o limite do seu cartão de crédito. Isso é espetacular. Essa semana ainda vou datar algumas situações para que os benefícios já comecem a aparecer para os novos membros do canal Fabiano Bandeira. O canal que também é parceiro da marca 2Decel, onde você encontra produtos de extrema qualidade. Siga a 2Decel nas redes sociais e também tem um WhatsApp para que você consiga então comprar com muita comodidade. Agora sim, estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui! You make me